Então, vamos aplicar nosso conhecimento sobre equações para a resolução de alguns problemas, como por exemplo a conversão de temperatura. A conversão de temperatura em geral não é uma daquelas conversões de unidades como as que vimos antes, que eram de unidades que eram proporcionais entre si, porque essas unidades elas não têm o zero no mesmo lugar, por exemplo. As temperaturas Celsius e Fahrenheit, por exemplo, se relacionam pela fórmula abaixo. Então, Celsius sobre 5 igual a Fahrenheit menos 32 dividido por 9. Então, o primeiro problema seria converter 100 graus Fahrenheit para Celsius. Como é que fazemos isso? Vamos então levantar os dados. Então a gente tem no enunciado que vamos escolher as próprias letras F e C. E então F é dado, é 100, e C é o que se busca, então vai ser a nossa incógnita. Então essa equação é bem simples de resolver, basta multiplicar por os dois lados por 5 e substituir os valores, como mostrado. Outro problema, vamos resolver a equação acima para F. Então, no caso aqui, a letra C, então, de Celsius é tratada como uma constante e F de Fahrenheit é, então, a incógnita que eu quero isolar. Você pode pausar o vídeo agora e tentar resolver esse problema. E a resposta é mostrada agora na tela. Vamos a mais um exemplo, agora aplicado à mistura de soluções em química. Então, a concentração C de uma mistura de soluções de concentrações C1, C2 até Cn e de volumes V1, V2 até Vn obedece à seguinte relação, onde V é a soma dos volumes das soluções que estão sendo misturadas. Isso aqui, na verdade, equivale a uma média ponderada entre as concentrações com os pesos com os volumes fazendo o papel de pesos. Então vamos ao seguinte problema. Tem-se 200 ml de uma solução de cloreto de cálcio a 100 gramas por litro de concentração e ela será misturada a outra solução a 200 gramas por litro. Qual o volume a ser misturado da segunda solução para que resulte uma solução de concentração de 120 gramas por litro? Então vamos extrair os dados do problema. Então, lendo o enunciado de novo, vemos que o volume da primeira solução é 200, depois que a concentração da primeira solução é 100, a segunda solução tem uma concentração de 200 e o volume da segunda solução é justamente o que queremos encontrar. Então essa é a incógnita. E o C é os 120 gramas. Então a equação acima, para apenas duas soluções, assume essa forma. Então já trocamos o V por V1 mais V2 e depois no lado direito só temos os dois primeiros termos da soma, C1V1 mais C2V2. Aqui nós substituímos os valores extraídos acima e você pode pausar o vídeo agora para resolver essa equação para V2. E a solução aqui é V2 igual a 50, que então, traduzindo de volta para a linguagem do enunciado, é que a concentração, é que o volume da segunda solução é de 50 ml. Aqui uma observação importante a fazer talvez é que nessa forma aqui, se as concentrações estiverem todas as mesmas unidades e os volumes estiverem todas as mesmas unidades, não temos problemas de inconsistência entre as unidades. Quando há mais de uma incógnita, normalmente requer-se mais de uma equação para se determinar o valor delas. Então, chamamos isso de um sistema de equações. O caso mais simples é quando temos duas equações lineares, em que só temos constantes multiplicadas por incógnitas, e só temos duas incógnitas. Então, um sistema de duas equações e duas incógnitas. Por exemplo, x mais y igual a 5, x menos y igual a 7. Então, no caso aqui, o x tem que ter o mesmo valor nas duas e o y tem que ter o mesmo valor nas duas. Então, uma solução tem que ser um valor de x e um valor de y que torne as duas igualdades verdadeiras ao mesmo tempo. Para esse tipo de equação, a técnica mais simples é a técnica de substituição.
Então a gente escolhe uma das equações, isola uma das incógnitas nela, e essa incógnita isolada substitui na outra ou nas outras equações, se forem mais de duas. Então, no caso aqui, eu posso escolher, por exemplo, isolar a incógnita y na primeira equação, e obtenho y igual a 5 menos x. Substituo na segunda o 5 menos x, coloco no lugar do y, e obtenho a segunda expressão. E agora fica como exercício para verificar que, então, a solução dessa equação do meio então, é x igual a 6. E depois, substituindo na primeira, que é y igual a 5 menos x, a gente obtém que y é igual a menos 1. Você pode verificar, então, que esses dois valores satisfazem as duas equações do sistema. E vamos lá, então, a um exemplo de problema onde podemos aplicar sistemas. Então, uma fábrica produz 240 peças de metal, cada uma com 30 centímetros ou 40 centímetros. Se o comprimento total das peças é 76 metros, quantas peças de cada tipo foram produzidas? Então, as incógnitas aqui são justamente quantas peças de cada tipo. Então, chamemos de A, número de peças de 30 centímetros, e B, as de 40 centímetros. E agora precisamos estabelecer duas relações entre essas incógnitas. A primeira relação é dada pelo número de peças. Então, o número total de peças, ou seja, A mais B, é igual a 240. A segunda relação é quanto aos comprimentos. Então, se tem um comprimento total de 76 metros, aqui eu tenho que transformar para 7.600 centímetros, porque o comprimento de cada peça individual é dado em centímetros. Então, aqui, essa equação está dizendo que, então, para cada peça do tipo A, ela tem um comprimento de 30, então para conseguir um comprimento total tem que ser 30A e, similarmente, 40B. E a soma dessas duas quantias tem que dar 7.600. Então aqui está estabelecido o nosso sistema para resolver. Então você pode pausar o vídeo agora e tentar resolver o sistema pela técnica da substituição ou por alguma outra que você conheça. O resultado do sistema é que A igual a 200 e B igual a 40. Então resta traduzir isso de volta para a linguagem do enunciado, que é que eu tenho 200 peças de 30 centímetros e 40 peças de 40 centímetros.